Olá pessoal, tudo bom com vocês, gente? Então, o vídeo de hoje, gente, é o segundo vídeo da nossa série Relacionamento do Jovem com Deus. E o tema de hoje, né, é família. E vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar o que isso afeta no nosso relacionamento e espero que essa palavra toque seu coração. Bora lá, galera! Então, gente, quando eu penso em família, eu lembro em união, em amor, né? Em mania, porque toda família tem as suas manias ali, né? E isso tudo me lembra de ter bons exemplos, né? Porque muitas das vezes a gente se inspira em pessoas da nossa família. Tomo como exemplo a vida do rei Ezequias, que foi um jovem, né? Que governou naquele tempo lá em Israel. E o pai dele não tinha sido um bom rei. Ele fez muitas coisas que não agradavam a Deus. Mas quando o rei Ezequias foi tomar o lugar, né, depois da morte de seu pai, foi tomar o trono, ele purificou o templo, ele pediu perdão pelos pecados de Israel e adorou ao Senhor, né? E quando ele precisou do favor de Deus, Deus interviu. Segundo a Crônicas 29 vai falar que ele seguiu os passos do rei Davi. Então, o que eu mostro pra vocês com isso é que precisamos saber quais pessoas nós queremos seguir os passos. Quais pessoas nós estamos nos inspirando. Será que são pessoas boas ou ruins? Será que são pessoas que realmente fazem o que é reto aos olhos do Senhor? Porque, tipo assim, o rei Ezequias poderia ter seguido os passos do próprio pai, mas o próprio pai não estava seguindo da maneira como Deus queria. Né? E quando o rei Ezequias tinha essa consciência, porque quando ele vai tomar o posse do trono, ele não vai seguir os passos do pai, ele vai seguir os passos do rei Davi, que foi, né, um rei e tanto assim, né, para Israel. A gente precisa tomar a decisão de quais pessoas nós queremos se inspirar. Eu quero me inspirar naquelas pessoas que vão em busca daquilo que elas querem. É nesse tipo de pessoa que eu quero me inspirar. Mas a gente percebe que o rei Ezequias serviu ali a Deus, né, e vai depois falar que Deus interviu em favor dele, né, dando mais anos de vida para ele. E isso se deve ao relacionamento com Deus que ele teve, né, ali aquilo que ele tinha com Deus. E eu lembro da história de Noé, que por ele ter uma intimidade com Deus, por ele ser justo, por ele ser fiel a Deus ali no meio de todo mundo, né? Deus queria acabar ali com a humanidade e ele viu Noé, um homem que era justo diante de Deus. E por conta de Noé, Deus salvou sua família. Ele guardou Noé e sua família dentro da arca, né, do dilúvio. E eu acho isso muito lindo porque através do nosso relacionamento com Deus, da nossa fidelidade, né, através da nossa renúncia, porque Noé renunciou àquelas coisas que todo mundo estava fazendo ali, né, que subiu aos olhos do Senhor, aquelas coisas ruins. E com isso, a gente pode fazer com que coisas não cheguem à nossa casa, porque Deus está olhando e falando, olha só, tem ali o meu servo e minha serva sendo fiel a mim, e eu não vou deixar isso acontecer com a casa dele, com a família dele. Então a gente precisa pensar bem isso, que Deus pode intervir sim, sabe? Se ele quiser, ele pode intervir sim, assim como ele fez com Noé. E sabemos que em todas as famílias tem as dificuldades, tem as situações que, sabe, são difíceis, né? Porque assim como foi na vida de José, né, que o pai amava muito ele, então acabou gerando um ciúme nos seus irmãos, e isso fez com que eles fizessem coisas bem ruins, assim, com José. Ele foi vendido como escravo. E depois no final ali, quando ele já estava sendo governador do Egito, ele vai entender, olha só, eu tive que passar por isso tudo, eu passei por isso tudo, mas eu cumpri o propósito que o Senhor tinha pra mim. Ele vai entender que, por mais que ele passou e sofreu por várias coisas, né, até ele chegar a ser governador do Egito, ele entendeu que era para um bem maior. Então a gente precisa entender que, por mais que a gente não entenda o que nós passamos ou enfrentamos nos dias de hoje, estamos sendo direcionados e caminhando para algo maior. Entendeu? A gente não pode se contentar e achar que, vou ficar aqui prostrado, ninguém me ama. E a gente não pode pensar assim. A gente tem que lutar, assim como José lutou. Ele se reergueu e se tornou governador do Egito, cara. E no final ele vai se reencontrar com os irmãos, com o pai, né? Os irmãos, vai ter um encontro muito lindo, assim, com José e seus irmãos. E ele, olha só que lindo, cara. E no final ele não vai nem
se vingar dos irmãos. Ele falou, olha, eu vou ter que abrir, gente, porque isso é muito lindo. Gênesis 50:18 vai falar assim, ó. Depois os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e disseram, aqui estamos, dispostos a servi-lo como seus escravos. Então eles estavam se humilhando ali a José, porque eles sabiam o que eles tinham feito, né? Lá atrás, com o governador do Egito agora, que José se tornou. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Olha José entendendo o propósito, né? Ele sabia que os irmãos eles tinham feito muito mal para eles. Aí ele vai falar, ó, mas Deus tornou o mal em bem, para que fosse preservada a vida de muitas pessoas. Então, por mais que você não entenda, talvez José naquele tempo, quando ele estava sofrendo um monte de coisas com seus irmãos, ele não estava entendendo o porquê daquilo. Mas agora, depois que ele passou por tudo aquilo, ele entendeu o porquê. Então a gente precisa entender que estamos sendo direcionados para algo maior. Quais lições a gente pode retirar desse vídeo? A primeira é que precisamos escolher bons exemplos a serem seguidos. E com isso, a gente agrada ao coração do Senhor. A segunda é que através do nosso relacionamento, da nossa fidelidade a Deus, a nossa família pode ser livrada de coisas que a gente nem sequer imagina. Terceiro, a gente precisa entender que o que a gente passa momentaneamente não define o nosso futuro. Então, gente, a gente aprende com isso a priorizar o nosso relacionamento com Deus e através disso, vidas podem ser alcançadas através de nós, inclusive a sua família. Que Deus possa ter tocado no seu coração com esse vídeo. E fique com Deus. Me siga lá no Instagram para ficar mais perto de mim, né? Posto umas coisas lá, né? Sobre Jesus, sobre a palavra, sobre essas coisas. E mostro meu dia a dia com os meus amigos. E falo um pouco sobre a minha vida, sobre tudo, lá um pouquinho de tudo. Tá bom, gente? Beijão, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.